Bom, aqui é o seguinte, nesse vídeo nós vamos ver aqui como compartilhar pastas no Linux para usuários do Windows terem acesso, né? Então aqui, para poder fazer isso, a gente precisa ter o Samba instalado, né? Eu não vou mostrar como instalar o Samba, é muito simples. Aqui, por exemplo, eu estou usando o Linux Mint, tem várias maneiras de instalar o Samba. Então eu poderia simplesmente vir aqui, clicar aqui no pacote, ele abriria isso aqui, aí eu escrevo aqui Samba, aí ele vai encontrar aqui e eu clico aqui e mando instalar, né? Mandaria instalar, como já está instalado tem a opção de remover. Outra forma, eu poderia vir aqui, né? E colocar aqui também simplesmente aqui, sudo apt install Samba, e essa é outra forma, né? E eu também poderia fazer o seguinte, quando eu criar uma nova pasta aqui, ó, supondo que o Samba não esteja instalado, eu quero compartilhar essa pasta, quando eu vier aqui, ó, em opções de compartilhamento, quando eu clicar aqui, se o Samba não tiver instalado, vai aparecer aqui uma mensagem aqui, dizendo o seguinte, o Samba precisa ser instalado primeiro, aí vai ter um botão instalar, aí a gente clica no botão instalar, ele instala e pede para reiniciar o servidor. Então essas são as três formas de instalar o Samba. Então supondo que o Samba já está instalado, o que a gente faz? Eu vim aqui na raiz aqui do sistema, criei essa pasta arquivos. Aí dentro de arquivo eu criei três diretórios aqui, né? Bruno, público e Sorani. Para poder dar permissões para cada usuário acessar a sua própria pasta. Então, aí uma vez que eu criei esses três diretórios, aí eu criei lá os usuários. Aí eu vim aqui no arquivo de configuração do Samba, aqui no smb.conf, ele fica dentro de etc/samba. Então, dentro desse arquivo aqui, eu vou criar aqui as permissões. Então aqui, do primeiro usuário Bruno, tá aqui. Aí o que acontece? Aqui entre chaves eu tenho esse nome Bruno. Esse nome aqui é o nome pelo qual o usuário vai acessar determinado diretório. Então, esse nome aqui, através desse nome Bruno, o usuário que eu determinar vai acessar o arquivo Bruno, que está dentro do diretório, vai acessar o diretório Bruno, que está dentro do diretório arquivos. Esse nome aqui, ele poderia ser qualquer nome. Esse nome aqui, Bruno, é justamente esse nome que está aparecendo aqui. Se eu colocar aqui Batatinha, aqui, não, nesse nome aqui, Batatinha, aí vai ser o nome que vai aparecer aqui, vai ser Batatinha. Então aquele nome, ele pode ser qualquer nome, né? Então esse nome aqui pode ser qualquer nome. Aqui um comentário, que eu posso escrever o que eu quiser. Esse comentário não vai aparecer, esse comentário é só para quando a pessoa entrar aqui saber do que se trata. Aqui é o caminho do diretório, que vai ser chamado através desse nome. Aqui ele pergunta se vai aceitar convidados, não, que é pessoas anônimas, né, pessoas sem login, não vai aceitar. Ele não é um diretório público. E aqui esse white table, que, como é que é, não sei pronunciar isso aqui, é o whiteable, acho que seria assim, né? Esse no aqui significa que ele não é gravável, né? Para ninguém. Aqui está falando que ninguém tem acesso de escrita aqui nesse diretório. Só que logo após essa regra, eu tenho uma outra regra aqui falando que esse usuário Bruno, ele tem direito de escrita. Então essa regra aqui, ela sobrepõe essa. Então aqui nessa regra aqui eu estou dizendo que o Bruno tem direito, e antes dela eu estou dizendo que sem ser o Bruno ninguém tem direito. E esse browsable aqui, yes, significa que a pessoa vai conseguir enxergar a pasta dele aqui, ó. Essa pasta Bruno, ela só aparece aqui por causa desse browsable. Se fosse no, se eu colocar aqui no, aí ela não aparece. Vou deixar aí elas. Aqui são as máscaras de permissões do Linux, né, onde fala que o usuário dono tem permissão total e outros usuários podem somente enxergar aquela pasta, né. Então aqui é o seguinte, então vamos ver que essas configurações do Bruno funcionando aqui, ó. Então aqui no Windows aqui, eu estou logado aqui com o Bruno, nós podemos ver aqui o usuário Bruno. Então na pasta Bruno ele pode fazer qualquer coisa, ele pode vir aqui criar uma nova pasta, pode criar
um novo arquivo, porque essa pasta aqui, esse diretório é dele, né? O diretório Bruno é dele, né? E lá nas permissões eu estou dizendo que o Bruno pode fazer tudo isso, né? Porém, aqui nesse outro diretório aqui, Sorani, né? Que eu acesso por meio da palavra Sorani, que está nesse caminho aqui, eu estou dizendo que ele não é público, não aceita convidados. Estou dizendo aqui que ninguém pode gravar a não ser a Sorani. Então, somente a Sorani pode gravar. Ou seja, se a Sorani é a única pessoa que pode gravar nesse diretório aqui, então o Bruno não pode. Então vamos ver se é verdade, se ele não pode. Então aqui nós estamos com o usuário Bruno, vamos tentar gravar aqui dentro do diretório Sorani aqui. Aí ele fala que não tem permissão, tentar criar um arquivo aqui também, e ele vai falar que não tem permissão. E tudo isso acontece por causa aqui da configuração, que fala que ninguém pode, somente a Sorani. Só que aqui ainda tem um problema. O Bruno aqui e os demais usuários, eles não podem gravar aqui dentro, só que aqui tem um problema, ele não pode gravar, só que ele pode ver o que tem aqui dentro, né? Ele pode ver, e outra coisa que ele pode fazer, ele pode copiar, né? Então, como ele é um espertinho, né, que quer burlar o sistema, ele pode copiar isso aqui para qualquer lugar, né? Copiar aqui, aí ele vem aqui e vê o que tem, né? É um arquivo, um conteúdo restrito, né? Sigiloso. Então, mesmo que ele não consiga fazer alterações aqui dentro, né? Ele não consegue alterar aqui dentro, vamos tentar. Mas ele consegue ver, então isso é um problema. Então, para resolver esse problema, aí nós vamos fazer mais duas configurações aqui. Vamos fazer aqui o seguinte, aqui dentro dessa regra aqui para esse diretório, nós vamos fazer o seguinte, primeiramente o browsable vai ser null, né? Vai ser null. Então, uma vez que eu alterar aqui esse browsable como null e salvar, né? Sempre que modificar tem que salvar, né? Não esquecer, e tem que recarregar aqui o servidor, né? Recarregar o servidor. Aí eu vou voltar aqui, ó, aqui no Windows, vou vir aqui, ó. Aí agora a pasta Sorani desapareceu, né? Por quê? Porque eu coloquei lá na configuração que o browsable é null, então ele desaparece. Só que mesmo assim ainda tem um problema. A pasta não está visível aos demais usuários, só que se o usuário for espertinho e saber o nome da pasta, aí ele vai vir aqui, ele ainda vai conseguir entrar lá e copiar, né? Então, nós temos que tirar também essa possibilidade. Então, para me tirar essa possibilidade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui, aí eu vou acrescentar essa linha aqui, eu vou tirar o comentário dessa linha, né? Vou salvar, vou recarregar o servidor, recarreguei o servidor, agora eu vou voltar aqui, ó, aí quando a pessoa entrar novamente aqui no endereço do servidor, ele não está vendo a pasta da Sorani, mas ele sabe o nome, aí ele vai tentar entrar. Aí quando ele vier aqui, ó, aí ele não consegue mais, né? Aí ele não consegue porque eu coloquei aqui que o único usuário válido para mexer nessa pasta é a Sorani, para poder mexer, enxergar. Aí, só que aí tem um problema, né? O espertinho, de alguma forma, ele descobriu a senha da Sorani, né? Ele sabe a senha, então ele vai ver, né? Será que vai mesmo? Então vamos ver. Aí ele clicou aqui, e o que acontece é que não tem problema nenhum, porque mesmo ele sabendo a senha, ele não vai conseguir entrar nesse diretório, porque aquela regra, ela não permite que outro usuário, nem sabendo a senha, possa manipular esse diretório. Então, aí ele vai ficar aqui tentando aqui, né, até retornar um erro. Aí ele retornou o erro, porque eu coloquei a regra aqui, ó, essa valid user, né. Então agora aqui para terminar, bem rapidinho, vamos tentar fazer aqui o seguinte, vamos ver como que a gente fez para criar o usuário aqui, né, e dar permissões aqui
uma determinada pasta. Então vamos criar aqui uma pasta, vamos chamar essa pasta aqui de Danilo, vamos criar aqui um usuário Danilo, né? Sudo add user Danilo, aí ele vai criar aqui o Danilo, ele vai pedir uma senha, vou criar a senha aqui, aí ele pede para repetir a senha, repetiu a senha, nome completo, não vou colocar, número da sala também não, fone também não, fone residencial também não, o outro também não, essa informação está correta, um S maiúsculo, sim, criei o usuário. Agora eu vou adicionar esse usuário aqui para o Samba, né? Então, aí o que eu vou fazer para adicionar ele ao Samba? Aí eu vou colocar aqui sudo smb passwd -a Danilo. Vou criar a senha. Repetir a senha. Pronto. Então dessa forma aqui, eu criei um novo usuário aqui, né? Dando permissão. Criei uma pasta, agora eu vou configurar a permissão para esse usuário aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar essas mesmas permissões aqui do Bruno, vou mudar só os nomes. Vou vir aqui, né? Aí aquela pessoa, eu vou mudar o nome aqui só pra gente ver. Eu não vou colocar Danilo, vou colocar Silva aqui, ó. Vou colocar Silva. Vou colocar maiúsculo e ele vai aparecer minúsculo. Aí eu vou colocar aqui arquivos do Danilo. O diretório que ele vai acessar é o arquivo Danilo. A única pessoa que pode escrever lá vai ser o Danilo. E ele é visível. Vou salvar aqui. Eu vou recarregar o servidor. Pronto, recarreguei o servidor. Agora eu vou vir aqui. E vou recarregar a pasta aqui. E aí apareceu o Silva, tá vendo aqui? Não apareceu o nome Danilo, mas quando eu clico aqui, ó, ele vai lá para a pasta Danilo, né? Então, vamos ver aqui ó, em Danilo, vamos criar uma pasta aqui, ó. Pasta do Danilo. Agora vamos voltar aqui no Windows 10, já está aqui a pasta do Danilo. Então é assim que funciona aqui o compartilhamento de rede aqui do Linux para o Windows.